Hola, muy buenos días a todos. Llegamos a nuestra sétima sesión virtual sobre indexación de documentos según metodología Lila. El tema de hoy es un tema bastante importante. Nosotros hemos incluido aquí como educación física y actividad física, pero este tema es bastante importante debido a las enfermedades no transmisibles, ¿no? Cuando se mantiene un estilo de vida saludable, entonces ahí se previne, se evita que haya la ocurrencia, la incidencia de enfermedades no transmisibles. Entonces, por este motivo, este fue uno de los temas importantes aquí destacados en estas temáticas. Y deseo a todos ustedes una muy buena sesión, porque está buenísima la presentación que hicieron las chicas. Muchas gracias a todos y ya paso la palabra a Marianela Conceição. Muchas gracias. Olá a todos, bem-vindos. Estamos em nossa penúltima sessão, antepenúltima. Empezamos já com o objetivo de apresentar as categorias e regras de indexação segundo a metodologia Lila, para que se haga a indexação da forma mais precisa, mais pertinente possível. Vamos a ver definições, categorias específicas, o descritor educação e treinamento físico e atividade motora, o descritor exercício, acondicionamento físico animal e esforço físico, exemplo de uma indexação com descritores exercício e atitude física, deportes, e apresentaremos a tarefa 7. Educação física e atividade física são términos sinônimos, e é mais conhecido em la literatura e generalmente por la maioria das pessoas. Por isso que elegimos este término. Educação física, o descritor é educação e treinamento físico. E atividade física, que é um termo mais usado, e às vezes confundido com exercício. Quando falamos, eu hago atividade física, pero se a pessoa vai a uma academia e hace exercício regularmente, então é exercício que é. Pero vamos a ver com detalhes. O descritor é atividade motora. Atenção, sempre verificar o texto e a definição e notas do DEX. Segundo a OMS, a atividade física é importante dentre os benefícios para prevenir enfermidades não transmissíveis, como o Sueli disse. Esse é um tema que está publicado no site da OMS com o título Estratégia Mundial sobre Regime Alimentário, Atividade Física e Saúde. Lá tem a diferença de atividade física, exercício. Aqui ponemos atividade física regular em adultos, que reduz o risco de hipertensão, cardiopatia coronária, acidente cerebrovascular, diabetes, câncer de mama e de cólon, depressão e caídas. É um determinante clave para gasto energético e é, portanto, fundamental para equilíbrio calórico e controle do peso, ou seja, previne o diabetes.
el diabetes, previne a obesidade. E para a indicação de todas essas enfermidades, vamos usar, se é para prevenir, exercício para prevenir, vamos usar o calificador prevenção. O término educação, o descritor educação e treinamento físico, a hierarquia se ubica em antropologia, educação, sociologia e fenômenos sociais, pertence só a essa hierarquia. E não é necessário indicar também o descritor educação. Por quê? Porque educação e treinamento físico já é o pré-coordinado, já tem a palavra educação. Então, é um erro indicar os dois términos. O descritor index, sinônimo educação física, é usado com programas, generalmente com programas de educação física. Tem alguns qualificadores. Para usar qualificador, eu hago clique em esse enlace que tem aqui e leio a nota. Só uso qualificador quando tenho seguridade que sirve para representar aquele aspecto, sim? Se tenho dúvida, não pongo qualificador. A definição del DEX. Programas de instruções para o cuidado e desenvolvimento do corpo. Generalmente em escolas. O conceito não inclui os exercícios recetado por um médico, por exemplo, para o qual há o descritor terapia por exercício. Nota de indicação. Educativo e frequentemente em las escolas. Diferencie de exercício, que vamos ver a definição mais adelante, e de terapia por exercício, que já falamos que quando é receita com receita médica. Aqui um exemplo, pensar as práticas de formação de professores em educação física. Descritores primários, docentes, que são os professores, educação, o qualificador. E no término educação, que é general, está em la hierarquia, como vimos, de educação e treinamento físico. Sim? E humanos, secundário, ou pré-codificado. Alguma dúvida aí? Outro exemplo, aprendizagem de um idioma estrangeiro através da educação física. Uma revisão sistemática. Descritores primários, estudos de linguagem, educação e treinamento físico e aprendizagem. O documento aborda que o exercício físico ajuda na aprendizagem de linguagem. Humanos e tipo de publicação, revisão sistemática. Agora, atividade motora. Atividade motora comparação com exercício. Atividade motora é qualquer atividade com movimento do corpo com gasto de energia. E exercício, atividade física planificada, estruturada e repetitiva. Então, atividade motora pode ser limpiar a casa, ir caminhando ao trabalho, qualquer atividade em geral.
com movimento do corpo. Atividade motora, el descritor em DEX. Tiene como sinônimo atividade física, que foi o termo que usamos em el título da sessão, e atividade locomotora. E tem a definição, a nota de indicação diferencia de movimento animal correndo em uma rueda, exercício, indicado com esforço físico, indicado aqui, ou seja, com atividade motora ou exercício. É o esforço físico. Exemplo, qualidade de vida e atividade física em pessoas da terceira idade com apoio da estratégia de saúde familiar em Itajaí, Santa Catarina, Brasil. Qualidade de vida, atividade motora, fisiologia, saúde da família e o país, porque está em el título. Não é necessário qualificador, epidemiologia, como alguns podem pensar, porque não é estudo epidemiológico. Então, o país vai sem qualificador. E conduta sedentária, porque aparece em texto a palavra sedentarismo, e aparece em métodos, e aparece 8 vezes em el texto. Então, é importante como secundário. E, a propósito, eu leí uma matéria que Brasil, quase 50% da população é sedentária. É um dado que é preocupante. Conduta sedentária, então, é o descritor. Humanos e anciano, porque terceira idade. E no anciano como descritor primário, porque foi um recorte da população que foi estudada, não foi estudada a fisiologia dos ancianos, por exemplo. Se for o caso, iba primário, pero aqui foi solo pré-codificado. Outro exemplo, estratégia mundial sobre regime alimentário e atividade física e saúde. Estratégia mundiales, há esse descritor, e atividade motora, fisiologia, dieta, porque aparece 27 vezes em el texto, e é para representar esse regime alimentário. Claro que vou ler a nota do descritor. E Organização Mundial de Saúde aparece várias vezes em el texto, e a publicação foi da Organização Mundial de la Saúde, em la Assembleia Mundial de la Saúde. E todavia, como secundário, dieta saludável, porque aparece 13 vezes em el texto. Então, ele é mais específico que a dieta, que já foi primário. Sim? Então, a indicação se quedou quase completa. Claro que estamos destacando aqui os mais importantes para que entenda. Leyendo o artículo, vou ver que pode ter uma técnica estadística, sim? Pode ter outros descritores secundários importantes. Aqui, para não se quedar muitos descritores e dificultar a compreensão, ponemos só os mais importantes, tanto
primários, os primários colocamos todos que dá para entender del título. Ahora, ejercicio, el descritor ejercicio. Pertenece a dos categorias. La categoría antropología, que es la misma del descritor educación y entrenamiento físico, y la categoría de fenômenos e processos. Posee vários descritores específicos, como carreira, natação, caminata, e é mais específico como que atividade motora, sim? Não dissemos que a atividade motora é qualquer atividade general, ou seja, a atividade motora engloba exercício. O descritor index tem vários sinônimos. Aqui chamamos atenção a treinamento físico, que é bastante comum aparecer em los artículos. Quando aparece em treinamento físico, vou ao DEX e ver o que é exercício, sim, descritor. E tem vários relacionados, términos relacionados. Para que serve? Quando estou lendo, pode ser que o autor habla de destes relacionados, que talvez pueda ser indicado como secundário. Mais adelante, vamos falar de esforço físico, atividade física, aptitude física e deportes. Tem dois calificadores solamente, fisiologia e psicologia. Definição, atividade física que é generalmente regular, como já falamos, e com a intenção de melhorar ou manter o acondicionamento físico ou saúde. Se diferencia do esforço físico, que se ocupa em grande parte da resposta fisiológica ou metabólica ao gasto de energia. Ou seja, a vezes o autor também habla de gasto de energia. E se é importante, pongo como secundário. E exercício, no caso primário. Nota de indicação, restringido a humanos, porque para animais, o descritor correto é condicionamento físico animal. Terapia por exercício e prova de esforço também são descritores. Inclui desenvolvimento muscular, a menos que o artigo especifique levantamento de peso, porque há o descritor levantamento de peso. Documentos sobre treinamento físico devem ser indicados com exercício, como já falei, é sinônimo. E não como educação e treinamento físico. Às vezes, o indicador vê, em treinamento físico, então é educação em treinamento físico, mas não estava falando de educação. Não está na hierarquia, não é o término adequado, porque não serve, por a definição, para representar o tema. Exemplo, influência da orientação nutricional e treinamento físico sobre a glucemia e pressão arterial. Programas de nutrição aplicada, exercício, fisiologia, glucemia,
Por que esse descritor, programas de nutrição aplicada? La definição diz programas realizados bajo a assistência de FAO, UNICEF e OMS. Aqui, pusimos o objetivo identificar cambios promovidos por el Programa de Intervenção Nutricional e Exercício como base a la Estratégia Mundial de la OMS. Então, esse descritor é adequado para esse documento, para representar esse assunto. Agora, condicionamento físico animal. Modificação da dieta, definição, e o exercício físico para melhorar a capacidade de los animais para realizar atividades físicas. Nota de indicação, pré-coordinado animais, não se olvide. Índice aqui, exercitação de animais. Agora, animal correndo em la rueda de exercício é provavelmente atividade motora ou esforço físico. Um exemplo, ritmo circadiano e produção de melatonina em perros de trineo, em exercício. Trineo é em português, trenó. Descritores primários, ritmo circadiano, fisiologia, melatonina, biossíntese, que é usado para a produção de uma substância em um organismo, condicionamento físico animal, fisiologia. E melatonina sangue, por quê? Foi hecho a análise em la sangre para ver o nível de melatonina. Animais, perros. Se acaso não aparece ele está com delay. Todos estão vendo o exemplo, os descritores? ¿Sí? Se acaso o artículo hablar del gênero masculino ou feminino, é usado para animal. Aqui, porque só está perros em el título, não sabemos o gênero. Esse exemplo foi adaptado do Medline. O exercício físico, outro exemplo, o exercício físico aumenta o dano pulmonar induzido por la exposição aguda e intermitente a 0,5 ppm de ozono em ratas juveniles. Esforço físico, mira que não vou indicar com exercício, vou usar esforço físico. Enfermidades pulmonares induzidas quimicamente, ozônio, toxicidade, por quê? É um descritor, um qualificador que, por la nota, é usado para teste de toxicidade, generalmente em animais. Usado em estudo experimental. E aí, ponemos também o descritor modelos animais de enfermidade como secundário. E o tipo de la rata. E oxidantes fotoquímicos, com toxicidade também, que é a ação farmacológica de ozono. Já pré-codificados animais, ratas e masculinos, porque está em el texto. O exercício físico aumenta o dano
pulmonar induzido por exposição. Ah, não, esse já foi. Agora, uma observação sobre a indicação lila. Foi usado o exercício, não é correto. Era esforço físico, como vimos. Enfermidades pulmonares induzidas quimicamente, está correto. Os oxidantes fotoquímicos, correto, que é o descritor, e ozono também. Pero o calificador é toxicidade. E faltou modelos animais de enfermidade, sim? E faltou também masculino. Se alguém tem dúvida, pode consultar o artigo que tem o enlace. Processo de indicação agora, vamos mostrar para recordar os passos em la leitura técnica quando selecionamos os descritores. Vamos verificar siglas, onde aparece a palavra, quantas vezes aparece, sim? Vamos, primeiramente, ler e entender o título. Se não entendo, busco dicionários, busco a internet para entender. Rastrear o resumo apenas para ter visão panorâmica do conteúdo do artigo, do documento. Não para indicar solamente por el resumo. Rastrear a introdução, pero ojo, não indicar o conteúdo da introdução. Rastrear a introdução apenas para encontrar o objetivo. Revisar a seção de material e métodos. Generalmente, material e métodos tem tipo de estudo, que é distinto de tipo de publicação. Depois, Ana vai falar mais de isso. E em estudo de revisão, como não tem material e métodos, vou revisar as sessões. Aqui, falou de capacidade aeróbica, tem um tópico, capacidade aeróbica, outro, indicadores de saúde, condição física, todos vão ser secundários. Depois vamos a ver. Revisar os resultados para confirmar se o que está em el título e objetivo foi estudado e revisar as conclusões. Perguntas a ser. Quais são os assuntos principais? Quais são os secundários? Há tipo de publicação? Se não há, não pongo nada. Há pré-codificados? Pongo todos que estão descritos em el documento. Levantamento de los términos, anotei del título. Saúde, exercício físico, condição física, adolescentes. Depois vou verificar, vou ler a nota para ver se serve. Material e métodos, capacidade aeróbica, força muscular, indicadores de saúde, resultados AF, que é exercício físico, e CS, condição física. Ou seja, às vezes só aparece a sigla, maioria dos artigos, dos documentos, quando descreve a sigla no início, depois só habla por sigla. A indicação completa. Exercício, fisiologia, estado de saúde, fisiologia porque é função normal, estado de saúde e no saúde. Por que no saúde? Aptitude física, se miro na hierarquia, vejo que saúde é mais general e aptitude física é mais específico. Então, não é correto saúde aqui. Nesse caso, porque é um término muito general, não serve para a recuperação.
Descritores secundários, força muscular, fisiologia, consumo de oxigênio, adiposidade, indicadores de saúde e educação e treinamento físico, porque falou um pouco também. O tipo de publicação é revisão, humanos e adolescentes, são os pré-codificados. Agora, para quedar mais claro, aptitude física é capacidade para levar a cabo as tarefas diárias, a menudo como resultado do acondicionamento físico. Pusimos os dois aqui para que compare. Condicionamento físico, que tem como sinônimo acondicionamento físico, é a capacidade de levar a cabo as tarefas diárias e realizar exercícios. Aptitude física, em português, aptidão física, tem como sinônimo forma física, que se queda para nós outros entender melhor. Está em forma física. Em espanhol, condição, se falar condição física, é esse aptitude física. Aqui um dibujo, que sueli isso, para entendermos melhor. Se tenho dieta, exercício, dieta saudável, se hago natação, ciclismo, tenho acondicionamento físico. Sim? Quanto mais exercício, melhor aptitude física. Quanto menos, claro, menos aptitude física. Sim? Se me quedo diante da tela todo o dia, não tenho aptitude física e sou uma pessoa sedentária. Não é meu caso, porque hago exercício quase que diariamente. E sedentarismo, aí é descritor. Sim? Deportes agora. Deportes, atividade de juego que, em geral, implicam habilidade de esforço físico. A prática de desporte pode ser por prazer, competição, sim. Tiene como pré-coordinado, ou seja, deportes, lesão, não existe el calificador lesão para deportes. Por quê? Já há o término traumatismo em atletas. Aqui temos os calificadores e sempre ler as notas. Hago clique em el enlace, leio a nota antes de usar. Hierarquia está na mesma hierarquia de educação e treinamento físico. Tem vários específicos. Aqui destacamos artes marciais, que tem outro mais específico. Sempre que há el final de adição, é que há mais específico. Destacamos só alguns aqui. Deportes aquáticos, que há natação, buceo. O descritor atletas está ubicado em la hierarquia de grupos de pessoas. Deportes aquáticos tem vários sinônimos, como remo, surf e outros. Aqui um exemplo,
composición corporal de remeros juveniles chilenos, varones entre 15 y 18 años. Descritores primários, composição corporal, fisiologia, atletas, deportes aquáticos, fisiologia, e como são em chilenos, vou poner o país como secundário. Índice de massa corporal, que é um descritor bastante, que aparece bastante em la literatura desta área. Aparece em metros nesse artigo e também em resultados. Humanos masculinos e adolescentes como pré-codificado. Chegamos a nossas recomendações finais, como sempre, ler com atenção o título e o objetivo, para selecionar os descritores, mirar se tem algum secundário em el título, se não leio a nota, não saberei. Não é necessário memorizar tudo, ter tudo em la cabeça, em la mente. Rastrear as sessões de material e métodos, e tablas para identificar os descritores secundários e pré-codificados, verificar a hierarquia, fazer búsqueda em Medline em caso de assuntos desconhecidos, revisar se todos os tipos de descritores pertinentes forem indicados, ¿sí? E indicar solo pertinentes, para que propicie búsqueda bem específica. Agora a Ana vai apresentar a tarefa 7 e a revisão da tarefa 6. Gracias. Olá a todos, que tal? Estou contenta que estén compartilhando de la apresentação. En la tarea 7 tendremos um documento para indicação completa. Perfiles motivacionais em estudantes de educação física de 3 países. Não é difícil este artículo. E mira, há 3 países. Estes se incluirão como descritores secundários e não como tipo de publicação. Já sabem isso. E se em este artículo não há tipo de publicação específico, escrevam, não se aplica. E sempre revisem a apresentação de Anália. Quanto mais estudes, quantas mais tarefas hicierem, quanto mais se centrem na correção de las tarefas, melhor indicador ou indicadora les convertirão. E um conselho ao fazer a tarefa. Cambiou aqui. A ver. Sim. Graças, Ana. Um conselho, quando hicierem a tarefa, busquem em las bases de dados, Lilac, Medline, artículos como este, para inspirar-se para fazer a tarefa corretamente. Lilac com cuidado, porque a vezes tem coisa equivocada. Sim. Sempre ler com atenção, buscar uma inspiração e não copiar tudo, porque a vezes temos erros. Todas as partes, não? Sim. Medline também há. Medline também. Também há em Medline. Sim. E ser indicador é uma tarefa muito difícil. E a fecha limite é 11 de outubro e a pontuação e comentários vão ser enviadas por correio eletrônico por Anália e por mim. E há o grupo de rede BVS
para escrever quando há dúvidas. ¿Sí? Entonces, ahora voy a hacer una pequeña revisión de la tarea 6. Ay, ahora es que... mas não aparece a mesa aqui. Não é esse. Este? É. Oral ditado, por favor. ¿Dónde estaba? Alt Tab nuevamente, por favor. Es este aquí. Ah. Aí, agora tem que trazer para o... Ah, sí. Gracias, sí. Siempre es la parte más difícil. Es eso. Entonces, una pequeña revisión. Y este artículo es igualmente sobre salud pública, promoción de la salud y actividad física. Y esta revisión se basa en las respuestas de ustedes en la tarea. Queremos aclarar algunos puntos de la metodología LILAC. A ver, entonces está el artículo. La introducción. No se debe indizar la introducción. Indizar solo donde el autor menciona el propósito del documento. El manual de indización LILAC dice: leer la introducción hasta el punto donde el autor menciona el propósito del documento, que es el objetivo. No se debe intentar indizar la introducción, pues en general es una presentación de hechos conocidos sobre el tema. Y si en la introducción hay términos que ustedes saben que son descriptores, como incidencia, prevalencia, no serán indizados si solo aparecen en la introducción. ¿De acuerdo? Ahora... Ai, sim. Ah, no hay. No, se huyó un slide. Pero ahora voy a hablar sobre estudios longitudinales, que hubo una duda si es tipo de publicación, si es de escritor secundario. ¿Y cómo lo sabemos? Hay que checar el DEX. No está escrito en DEX que sea un tipo de publicación. Entonces, y casi siempre este descritor va como secundario. Y si no hay tipo de publicación específico, como este ejemplo de la tarea, ¿qué se pone en la respuesta? No se aplica, o en portugués, no se aplica. Recordando que tipos de publicação são términos usados para descrever o formato, mais que o conteúdo do documento. E não se aplica, é decir, não há
ningún tipo de publicación. Y no se escribe acá que es un artículo de revista en las respuestas, porque el programa de estación ya asume esto. ¿Sí? Ahora, unos ejemplos de descriptores que son usados como tipos de publicación. Estos ejemplos no se aplican al documento de la tarefa, es só para echar bien claro. Estudo de observação está escrito. Esse descritor é usado como tipo de publicação, então não há dúvida. E estudos de validação é lo mismo. Está escrito em las notas. Este descritor se utiliza como um tipo de publicação. ¿Sí? E agora, sempre falamos sobre isso. 6 descritores primários, 20 descritores secundários são mais que suficientes para representar o conteúdo de um documento. É o máximo. Então, muita atenção para não poner demasiados descritores em la tarea e em la indicação de seus trabalhos. Acá temos a indicação completa, que já receberam com a correção de la tarea. E isso é. Então, solamente uns aclaramentos. Agora volvemos. Vamos a responder as perguntas que tenham. Sueli está em el chat e vou a volver a diapositiva correta. Questão 7. Por lo que estoy viendo aquí en el chat no hay preguntas, pero piden para incluir aquí el enlace de la tarea. Eu tenho uma coisa para dizer. Escrevi que vou a dizer que quero dar enhorabuena para todos. Ninguém se olvidou de escrever humanos como pré-codificados. Então, Por lo menos. sim, as classes estão haciendo respeito. Bueno. Aquí está el enlace de la tarea. Aquí. Y me voy a incluir también el enlace del texto completo de la tarea. ¿Está bien? Déjame ver aquí. Yo voy a revisar un poco aquí el chat, pero por lo que he visto no había preguntas. Creo entonces que a veces, déjame ver aquí cómo está. A veces mandan para el host. Bien, me parece que no hay dudas ahora. Entonces, yo voy a compartir nuevamente la pantalla solo para mostrar la próxima sesión.
Ok. Bien, entonces esta es la tarea para el día de 11 de octubre de 2019. La fecha límite siempre es el plazo de 15 días. ¿Está bien? Nosotros no posponemos después esta fecha porque hay el tiempo necesario para que Analia y Ana Lucia puedan hacer las correcciones y también dar el feedback personalizado a ustedes, ¿está bien? Entonces, queden atentos a esta fecha de 11 de octubre. Y la próxima sesión, aquí está, el 24 de octubre, el tema de inmunología. No es un tema tan sencillo. Hay muchos testes, pruebas diagnósticas, ¿no? Que hay que hablar aquí. Entonces, queden atentos, es un tema bastante importante y por el facto de no ser tan sencillo, es que si ustedes ya tienen dudas que quieren enviar a nosotros, pueden enviar. Inmunología no es un tema tan sencillo para nosotros que no somos del área de salud. Entonces, si ustedes tienen dudas, por favor, ya envíen. Inmunología podemos también incluir cosas de sangre, ¿no? ¿O no? Eso es más pruebas diagnósticas, ¿no? Yo sé que nosotros vamos a hablar de las pruebas de ELISA y tal, ¿no? Bien, entonces vean ahí, si ustedes tienen dudas ya identificadas, pueden enviar en el grupo de Red BBS. Creo que es esto por hoy. El enlace, como siempre, ya está aquí, pero también va a estar en la página del curso donde ustedes encuentran todas las presentaciones y también los videos grabados de las sesiones virtuales. Incluso también el enlace a la tarea. Creo que es esto. Aquí las referencias. Esta presentación que Analia ha incluido sobre el proceso de indización, hay aquí la referencia de esta autora, que es Joyce Bacos, hablando sobre el proceso de indización dentro de esta presentación. Creo que es eso entonces. Si hay dudas, pueden escribir a nosotros por el grupo red-bbs @googlegroups.com. Muchas gracias a todos y nos vemos entonces el 24. Abrazos a todos. Chao, chao. 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 Déjame cerrar aquí. Sueli. ¿Solo un Ya. minuto? Solo un minuto.